Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Há muito tempo que eu queria fazer um vídeo sobre ela, Clarice. Esse é o terceiro livro que eu leio da autora, Felicidade Clandestina. Eu acho que praticamente o vídeo inteiro vocês vão ver ele assim meio, né, porque a luz aqui é muito forte, mas é esse livro aqui, ó. E que é, né, Felicidade Clandestina. A gente já fica assim contente só com o título do livro. E o primeiro conto que traz a história com o título Felicidade Clandestina vai contar uma passagem muito interessante da vida da própria Clarice e que me emocionou. Antes de mais nada, devo dizer que existem algumas dicas legais que você deve seguir antes de ler Clarice Lispector. Ela é aquela autora que todo mundo vive replicando as frases da autora, né? Porque todas as frases dela são meio que impactantes. Na verdade, as frases dela transbordam de significados. Acho que é por aí. Mas, bem, algumas dicas interessantes que você deve seguir antes de ler Clarice. O Eduardo sempre me recomendou que quando eu fosse ler Clarice, eu devesse ler com calma. E eu lembro que quando eu li A Massa no Escuro, eu tive bastante dificuldade porque eu tentei ler Clarice no mesmo ritmo de leitura que eu tenho. E para você ler esse livro aqui, você tem que ler assim com uma certa calma, como que você estivesse saboreando cada frase que essa mulher escreveu. E outra dica que eu achei interessante no canal da Tatiana Feltrin, quando ela leu Paixão Segundo GH, que ela disse que para você burlar a dificuldade em ler Clarice, você tem que tentar se manter fiel às sensações que ela descreve no livro, e não propriamente aos fatos narrados. Esse livro, Felicidade Clandestina, é uma coletânea, na verdade, de contos da autora que ela escreveu ao longo da vida, em momentos diferentes da vida dela, e que retrata também momentos diferentes da vida dela e de pensamentos devaneios que se passavam pela cabeça dela. Essa mulher é bastante estudada porque todos os contos dela, contos de 3, 2 ou 1 página, são contos que, apesar de breve, trazem tanta história, um peso tão grande sobre as sensações que ela transforma em palavras. Para você ter noção, esse livrinho tem 159 páginas e 25 contos. E, assim, desses 25 contos, cada um é um universo diferente e com situações tão banais do dia a dia transformadas em coisas, assim, nas coisas mais importantes que podem haver na vida do ser humano, como, por exemplo, um simples momento em que você tira os óculos e limpa com lencinho, ela transforma isso num momento de grande relevância, sabe? Não há nada de trivial em qualquer fato relatado por Clarice Lispector. Assim, eu queria poder falar de praticamente a maioria de todos esses contos, mas eu teria que ter um canal literário para falar só de Clarice Lispector, assim como eu deveria ter um canal literário só para falar de Moreira Campos ou só para falar de Edgar Allan Poe. Mas, enfim, eu vou me deter aqui nos contos que me chamaram mais atenção. O Felicidade Clandestina, óbvio, vai contar a história de uma menininha que relata que na escola havia uma garota gorda de quem as outras crianças tinham inveja porque ela tinha tudo. Ela meio que tinha assim, certas extravagâncias com doces, com balas. E a garota que narra a história, que, né, biograficamente a gente sabe que é a própria Clarice, ela relata que o que ela tinha mais inveja dessa garota era porque o pai dela era o dono da livraria. E ela mal tinha acesso a livros, né? Então, de repente, um dia, ela pede um livro emprestado a essa menina e ela sugere que ela compareça até a sua casa para entregar um livro do Monteiro Lobato, minha gente, As Reinações de Narizinho. E todo dia, quando ela vai à casa dessa menina, uma expectativa incrível, porque vai receber esse livro, ela dá tanta relevância ao fato de ir ao encontro de um livro. O de lascar, né, é que essa menina todo dia dava uma desculpa para não emprestar. Ah, eu entreguei para outra garota. Ah, você chegou tarde demais, eu já emprestei o livro. Ah, você veio muito cedo e ainda não me devolveram. Ela sempre dava uma desculpa para não entregar o livro para a protagonista, né?
Até que um dia a mãe da garota gorda vê a cena e ela acaba descobrindo o que é que está acontecendo e fala: você vai dar o livro e é agora. E ela fala uma frase que ela meio que eterniza. Ela fala assim: leve o livro e fique com ele o tempo que você quiser. E ela acha isso incrível, ela fica tão apaixonada pelo livro. Ela faz de conta, sabe aquelas coisas assim de infância? Eu acho que eu fazia isso também. Ela faz de conta que não lembra que tem o livro no quarto e que esconde o livro e que acha por acaso o livro e que toda vez que ela encontra o livro, ela sente uma felicidade extrema por tamanha paixão que ela tem por aquele livro. E nesse momento que ela explica até que a felicidade é meio que roubada, porque a felicidade é clandestina. Nossa, eu me emocionei quando eu terminei de ler esse livro pelo amor, sabe, que ela tinha pelos livros, sabe? Um livro do Monteiro Lobato. Nossa, que legal. Eu acho que ela vai buscar a razão, a síntese mais pura de todas as sensações e transforma isso em palavras. E é simplesmente incrível o que essa mulher conseguia fazer. Ela me intriga muito. Esse livro traz também aquele famoso conto da Clarice Lispector, que, segundo a mesma, era dentre os que ela tinha escrevido que ela menos compreendia, que é A Galinha e o Ovo. Só que eu achei muito interessante esse conto, porque, apesar de ser muito difícil, de ser muito abstrato, dela fazer bastantes elementos filosofais acerca da galinha e do ovo, eu entendi o conto. O amor pelo ovo é super sensível. A gente não sabe que ama o ovo. Quando eu era antiga, fui depositária do ovo e caminhei de leve para não entornar o silêncio do ovo. Quando morri, tiraram de mim o ovo com cuidado. Ainda estava vivo. Só quem visse o mundo veria o ovo. Como o mundo, o ovo é óbvio. O ovo é uma coisa suspensa, nunca pousou. Quando pousa, não foi ele quem pousou, foi uma coisa que ficou embaixo do ovo. Olhe o ovo na cozinha com atenção superficial para não quebrá-lo. Tomo o maior cuidado de não entendê-lo. Sendo impossível entendê-lo, sei que se eu entender é porque eu estou errando. Entender é a prova do erro. Entendê-lo não é um modo de vê-lo. Jamais pensar no ovo é um modo de tê-lo visto. Será que sei do ovo? É quase certo que sei. Assim existo, logo sei. E assim, ela divaga muito a respeito do ovo e da galinha, sabe? O quão efêmera é a galinha e o quão incrível é o ovo. E, ao mesmo tempo, vocês têm que ler e ter a impressão de vocês também. Ai, teve um conto que eu gostei demais, que se chama A Quinta História, que é como se ela contasse 5 histórias que se seguem uma da outra e que todas essas histórias iniciam da mesma forma. E a forma como ela escreve é incrível. Gente, eu fico com vontade de ler o livro todo nesse vídeo. Só que como eu sei que vocês vão cansar, porque eu não sou tão interessante quanto a Clarice é, né? Mas eu quero que vocês compreendam o quão legal é ler Clarice. Ela traz outros contos como Encarnação Involuntária, que eu acho que cada pessoa que lê vai ter uma interpretação diferente, porque ela fala sobre... dá a entender que é um espírito, ou como se fosse a morte, que entra no corpo de alguém e conhece tudo sobre a vida daquela pessoa, e às vezes ela é um pouco preconceituosa, porque se ela entrar no corpo de algumas pessoas e ela conhecer a realidade de vida daquela pessoa, a partir do entendimento daquela pessoa, ela vai passar a entender um tipo de pessoa que ela não gosta, então ela não quer entender. Sabe, é muito legal, fala muito sobre a deficiência humana em aceitar o diferente, porque se nós conhecêssemos as pessoas a fundo, nós aceitaríamos todas as pessoas. E eu acho que cada pessoa vai ter interpretação diferente desse conto. E o último conto também é muito legal, que é O Primeiro Beijo, que fala sobre uma ereção, minha gente, de um menino ao beijar uma estátua, né? Que por acaso ele beija a estátua nos lábios por engano. E assim, felicidade clandestina, você lê esse livro, você vai terminar de ler o livro e vai ficar assim numa paz tão legal e numa felicidade tão incrível, assim, digna de Clarice. É como se ela pudesse conter dentro de um livro energias
sobre pensamentos e sensações, e esses pensamentos e sensações pudessem perdurar por muito tempo, e você conseguisse absorver tudo isso, mesmo depois de tempos, mesmo depois que essa autora já não habita a terra em que a gente habita, sabe? E você fica assim meio inspirado, porque eu estou falando assim meio aleatoriamente, de uma forma abstrata, como nunca ninguém poderia pensar que eu poderia fazer nesse canal, ou sendo completamente idiota, mas ao mesmo tempo ser idiota é incrível porque me torna humano, e eu não sei. Leiam Clarice Lispector, Felicidade Clandestina, eu gostei demais. Eu estive verificando que eu publiquei muitos vídeos sobre autores e contos, né? Eu estava pensando em indicar meus 2 últimos vídeos de conto, né? Que pelo menos foram os mais atuais, mas eu tenho muitos outros vídeos de contos e eu vou recomendar para vocês os mais recentes, que foram o Marquês de Sade com o Corno de Si Mesmo e Outras Histórias, e o Moreira Campos, né, com Dizem que os Cães Veem Coisas. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos. Até mais!